Glória a Deus. Segundo Samuel 18, versículo 19. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Ahimaás respondeu: aconteça o que acontecer, eu vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem, trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: paz! Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaás respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Irmãos, a segunda parte do capítulo 18, segundo Samuel, fala sobre a notícia da morte de Absalão. E nós poderíamos destacar aqui, sobretudo, a dor de Davi, a dor de um pai que certamente orou pelos filhos, que certamente deu bom testemunho de muitas experiências que ele teve com Deus. Mas nós sabemos que também Davi, como pai, errou, e errou muito. E assim como homem de Deus também, pecou contra Deus. Porém, nesse momento, o foco nosso tem que estar em aprender com esta dor, esta aflição que Davi passou. E a gente percebe que chegou o momento de dar a notícia, e é muito difícil você dar a notícia de morte, às vezes, até mesmo a notícia de uma enfermidade, de um exame, é muito difícil para qualquer pessoa. E naquele tempo, no meio de uma guerra, às vezes a notícia poderia ser celebrada, a pessoa que trouxe a notícia poderia ser recompensada, mas aqui no caso, quem estava em guerra contra Davi era o seu próprio filho. Então Davi tem um coração de rei, querendo restabelecer o povo, o chamado de Deus na vida dele, mas ao mesmo tempo ele tem um coração de pai. Ele chora pelo seu filho, ele crê na restauração do seu filho. E nós podemos aprender tanto aqui, irmãos. Há um homem chamado Ahimaás, que é aí filho de Zadok, um sacerdote extremamente consagrado a Deus. A Bíblia vai falar das gerações dele até no tempo de Ezequiel, como uma geração fiel, porque o pai ensinou a caminhar
no temor de Deus. Ahimaaz, ele quer dar a notícia para Davi, mas Joabe, o chefe ali do exército, ele teme que de alguma forma poderia até Ahimaaz ser punido por ter trazido essa notícia. Não é uma notícia agradável, ele não sabe como vai ser a reação de Davi, então ele envia um etíope, que geralmente estava ali, algum servo que não era do povo de Israel, e um estrangeiro que servia, e o etíope sai correndo, irmãos. E a gente sabe aí, a questão até genética, né, que eles são bons corredores. Mas Ahimaaz é um homem de Deus. Ahimaaz, ele gostaria de dar essa notícia para preparar o coração do pai. Ahimaaz aparece aqui como aquele consolador, e ele diz: deixa eu ir. E Joabe fala: não vá. Ele fala: por favor, deixa eu ir. Ele insiste um pouco mais. Aí Joabe: pode ir. E irmãos, a Bíblia diz que ele corre mais do que o etíope. Como nós deveríamos ser assim, né? Mais rápidos para levar uma palavra de consolação, de salvação, de sabedoria de Deus. Ele foi numa velocidade tremenda, ele se esforça para poder de alguma maneira dar uma notícia da melhor forma para aquele pai. E nós aprendemos aqui pelo menos algumas lições que eu quero destacar, e uma delas é: nós precisamos aprender, irmãos, a ajudar as pessoas nos seus momentos de dor, de luto, de dificuldade. Mas aqui é aquele que quer de alguma forma, naquele momento tão difícil, ser alguém que só a chegada dele, Davi já falou o quê? Esse homem é um homem de bem. Às vezes nós não temos muito o que falar, mas nós podemos estar ao lado, nós podemos telefonar, e nós podemos de alguma forma demonstrar afeto por quem está sofrendo, seja uma dor, seja uma traição, seja um momento difícil, seja um luto. Então Ahimaaz é essa pessoa que quer ajudar na dor de Davi. Segunda lição, nós podemos também destacar aqui, é que Davi teve esperança até o último dia. Davi pergunta várias vezes: como está o jovem Absalão? Está vindo só uma pessoa, deve ter boa notícia. E eu não sei, irmãos, pai e mãe tem isso, né? Pastor também deveria ter, a gente crer que Deus pode restaurar, que Deus pode mudar, e nós devemos orar, nós devemos abençoar. Davi não estava ali pensando no pior o tempo todo. Há pessoas que começam a amaldiçoar seus filhos, seu casamento, sua vida, porque às vezes as coisas não estão indo bem, mas Davi, ele tem esperança até o fim. Esse homem é de bem, ele vai trazer boa notícia. Como? A gente não sabe. Talvez Davi acreditava que Absalão podia ter se arrependido, ter tido um encontro com Deus, e Absalão teve as oportunidades, irmãos. Davi então tem esperança até o fim. Não perca a esperança de orar por pessoas, de orar pela nação, de orar por cidades, de orar por avivamento, de orar pelos seus filhos, para que eles tenham experiências maiores com Deus. Ore por isso, interceda por isso. Davi tem esperança até o fim. Mas em último lugar, nós não podemos deixar de perceber aqui, irmãos, o choro de tristeza e de possivelmente também de culpa, de não ter correspondido tão bem àquela tarefa de ter sido pai. Davi chora amargamente, ele chora por tristeza, ele chora o luto, ele chora porque ele mesmo, Absalão, desejando a morte dele, ele queria o seu filho de volta, salvo. Ele amava o filho. Ou seja, a natureza de Absalão não mudou o coração de Davi. E esse é o nosso chamado. Mesmo o filho rebelde não deveria mudar o coração dos pais. Mesmo pais injustos, que não demonstrem o afeto e amor que talvez nós gostaríamos, nós não podemos deixar que os erros, as demandas ao nosso redor mudem o nosso coração. O nosso coração precisa ser um coração segundo o coração de Deus. Então o choro de Davi é um choro de um pai, é um choro de tristeza, de angústia, é um choro de dor, mas possivelmente também um choro de reconhecimento que ele poderia ter feito um pouco mais, ou um choro pelos erros que ele cometeu como pai. E isso é saudável, irmãos. Em alguns momentos nós temos que chorar e reconhecer que nós erramos como amigos, erramos
na caminhada, e não é um choro que deve durar muito, como nós vamos ver depois, mas é um choro que é necessário em alguns momentos, nos quebrantar diante do Senhor. E ele chorava e dizia: meu filho Absalão. E olha que coisa tremenda, mas diz: quem me dera ter morrido em seu lugar. E sabe, irmãos, os nossos pecados e as nossas rebeliões fizeram o nosso Senhor Jesus chorar, e ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter perdão, restauração, reconciliação. Davi aqui chora então, mostrando o seu amor, mostrando a sua humanidade. Não se torne indiferente àqueles que se rebelarem, àqueles que te ferirem, àqueles que desejarem o seu mal. Não se torne uma pessoa insensível, porque as pessoas estão desejando mal a você, amargo, ressentido. Não se torne assim. Davi chora a morte do seu filho, porque o coração dele era um coração segundo o coração de Deus, mesmo com os erros que ele cometeu, mesmo com a tragédia que alcançou a família dele. Ele, diante da tragédia, ele chora diante do Senhor, e Deus vai restaurar o coração de Davi, como veremos depois. Vamos orar para que o Senhor nos dê sensibilidade para continuar orando, tendo esperança. E se houve uma perda, se houve a partida de alguém que nós de alguma forma estamos entristecidos, que choremos diante do Senhor. Se nós falhamos com alguém que de alguma forma o Senhor tomou para si, que venhamos a chorar diante do Senhor, mas que possamos preservar o nosso coração sensível a Deus e crendo sempre que Deus pode transformar as pessoas. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós oramos para que ela fortaleça o nosso coração. Pai, que o Senhor esteja enxugando as lágrimas daqueles que estão chorando como Davi, chorando a apostasia dos seus filhos, chorando a rebeldia dos seus filhos. Senhor, que o Senhor esteja consolando o coração de filhos que choram a ausência paterna. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê um coração sensível ao Senhor, à Tua voz. Que possamos chorar com os que choram, que possamos nos fortalecer na Tua presença e aprender em cada momento difícil que nós passamos e que pessoas perto da gente passam, porque na vida teremos aflições, mas que o Senhor nos dê coragem, bom ânimo para aprender e caminhar cada dia mais na Tua presença e fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.